Dia 24 de maio, gastei 1 hora aqui da minha manhã me informando e ouvi os comentários do professor Mascaro, que está aqui ao meu lado. Quero conversar com o professor agora sobre ele e não sobre a pauta do dia. Eu tenho vocês aqui do Meteoro que estão me acompanhando hoje pela primeira vez e para vocês eu falo, para vocês eu gostaria de dar uma palavra para nos juntarmos e dizermos: não façam apenas pequenos remendos neste mundo que é um mundo de horror. Na minha conversa aqui com o professor Mascaro, a gente tocou em um pouquinho da obra dele, mencionou produções mais recentes, tipo Crítica do Fascismo, que tem tudo a ver com essa coletânea aqui, Brasil sob Escombros, que tem o texto dele, que inclusive dá título ao livro, né? Também falamos aqui sobre essas obras do professor que são voltadas à formação dos futuros operadores do direito, Introdução ao Estudo do Direito, do Alisson Leandro Mascaro, sai pela Atlas, os dois anteriores eram da Boitempo. Também temos Filosofia do Direito, porque o Alisson ele é referência para o Brasil nesse campo da filosofia do direito. E o Alisson é um marxista. Em dado momento aqui da nossa conversa, eu destaquei com muito gosto o final do Brasil sob Escombros, onde ele fala que esquerda liberal e extrema direita correm lado a lado. Tá vendo lá no comecinho, ó? Correm lado a lado. E depois de correr lado a lado, aí elas desagam juntas, chegam no mesmo lugar, acabam trabalhando em conjunto. Esse texto do Alisson, eu pedi para ele dissecar para a gente em outro ponto aqui, eu poderia definir, Alisson, como candidamente revolucionário. Fala muito em água, mas está pegando fogo, professor. E eu ouço o senhor aqui e eu fico pensando, o senhor é um revolucionário. Para mim isso está claro. Para mim está claro. O Alisson olha ao redor e consegue achar alguém mais revolucionário do que ele, ou se sente solitário muitas vezes, em seu ímpeto de mudança generalizada. Como é que é isso, professor? Vamos conversar aqui. Porque muitos jovens aqui se sentem ou se sentiram em algumas dessas posições que eu cogitei para o senhor. E eles certamente fariam bom proveito ao ouvi-lo, professor. Eu quero dizer para quem me acompanha um pouco da minha formação e por que não existe outra possibilidade no mundo a não ser lutar para um mundo plenamente transformado. Eu sou ainda um dos professores mais jovens da minha faculdade de Direito, que é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é a faculdade mais antiga do Brasil, tem praticamente 200 anos, é a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, desde o século XIX. Grandes intelectuais, juristas, artistas estudaram nessa faculdade, aonde eu estudei e sou professor. Castro Alves veio da Bahia para estudar no Largo de São Francisco no século XIX. Aí do Paraná, Brasílio Itiberê, o primeiro grande músico nacionalista da música clássica que o Brasil conheceu, amigo do Liszt, lá na Europa. Ele veio para estudar no Largo de São Francisco e se tornou depois embaixador e compositor de peças de piano belíssimas e brasileiras, enfim, a sertaneja do Brasílio Itiberê, que nasceu em Paranaguá. Portanto, tem aí toda uma trajetória de muita gente que estudou nesta faculdade. Quando eu me formei na USP e comecei a minha trajetória intelectual, ninguém ou pouca gente dizia que o problema da sociedade era o capitalismo. Eu entrei na faculdade no ano que Fernando Henrique Cardoso ganhou as eleições. O neoliberalismo estava no auge. E todo mundo dizia que não tinha mais o que fazer contra o capitalismo. Eu sou bastante, eu diria, cauterizado. Eu já recebi o meu balde de água fria em cima da cabeça dessas coisas que as pessoas têm que fazer muitas vezes na vida, que é falar para agradar. Eu não espero nada da vida, Álvaro, e vocês que me acompanham, e eu tenho muita alegria que vocês me acompanhem,
Porque, basicamente, o arroz e feijão para eu comer, eu tenho. E quando eu digo literalmente arroz e feijão, é isso. Se você me der um prato de caviar e um de arroz e feijão, eu prefiro de arroz e feijão. Efetivamente, não tenho medo nenhum, nem do luxo, nem do lixo. Para lembrar aqui a nossa querida Rita, que foi outro dia e que deixou uma bela história. Eu tenho, inclusive, em termos de vida intelectual, a possibilidade de chutar o pau da barraca, porque as pessoas me tomam com muita alegria, para mim, nos termos da reflexão intelectual. Sempre fui aquele intelectual prodígio, fui doutor aos 26 anos de idade em filosofia e teoria geral do direito pela USP, eu fui livre docente em filosofia e teoria geral do direito aos 30 anos de idade. Então, as pessoas sempre me tomaram como essa figura que deve ser lida, respeitada. Meus livros são sempre muito lidos, meu livro de filosofia do direito, de introdução ao direito, crítica do fascismo, enfim. Aí, no Paraná, Álvaro, fiz o lançamento do livro faz um mês e tanto, na Federal do Paraná. Houve uma fila que me deixou muito emocionado, tanta gente querida que esteve por lá, enfim, por todos os lugares. Agora, no sábado, estive lançando o livro no MST, aqui em São Paulo, palestra das 11 ao meio-dia e meia e sessão de autógrafos ato contínuo até 7h30 da noite. Então, foi, para mim, algo muito emocionante. Eu digo que eu não uso a filosofia como forma de o pensamento, como forma de tentar se afirmar dizendo, o pensamento é este, vocês não têm. Pelo contrário, a minha busca sempre foi a de fazer com que o conhecimento mais alto do mundo pudesse penetrar nas massas e o povo pudesse entender. Então, eu tomo só um exemplo aqui. Esse livro que eu falei, que é a Filosofia do Direito, ele tem 600 páginas. Não sei como é que mostra aqui. É tudo isso aqui tratando de filósofos das mais variadas épocas. Pois bem, é pegar tudo isso e explicar para alguém que nunca leu um livro de filosofia, como estou fazendo aqui, e dizer, mobilize-se, o mundo está errado, precisamos lutar por um mundo transformado. Isso eu digo com muito carinho, porque eu penso que a filosofia e a reflexão teórica devem nos dar a dimensão de que o mundo tem que ser transformado. Sócrates morreu por isso, Platão foi preso 2 vezes, exilado por causa disso, Aristóteles foi exilado e tanta gente na história apanhou neste sentido. No entanto, é um processo necessário. Se eu falasse aqui o que as pessoas gostariam de ouvir, eu diria para vocês que eu teria, eventualmente, uma audiência magnífica, porque, Álvaro, se eu falasse aqui o que as pessoas quisessem ouvir, eu falaria ao Álvaro no Meteoro e eu falaria a essa senhora que tem um louro José do lado. Mas essa senhora, eu não falo para ela. Nem ela quer me escutar. A questão não é nem essa senhora. É possível que se um dia essa senhora topasse comigo na frente, ela própria, a pessoa física dela, gostasse de mim. O patrão dela não me quer. Enfim. Então, essa dimensão, para mim, é decisiva. Quando eu perdi, Álvaro, a mínima vontade, que eu nunca tive, não é que eu perdi, eu nunca tive vontade de agradar aos poderosos, a essa gente da televisão que faz plim-plim, a esse povo que está por aí falando essas coisas, eu já não tenho ilusão de que eu vá falar para agradar as pessoas. Enfim, já não tenho nada nesse sentido. Eu tenho vocês aqui do Meteoro que estão me acompanhando hoje pela primeira vez, e para vocês eu falo, para vocês eu gostaria de dar uma palavra para nos juntarmos e dizermos, não façam apenas pequenos remendos neste mundo que é um mundo de horror. Esse pequeno remendo, nós podemos chamar isso de reformismo. Filosoficamente, eu chamo isso de defesa das instituições postas, apenas pela esquerda delas. Como as instituições postas são liberais, é o capitalismo, isto é o que eu chamo de esquerda liberal, é a defesa do mundo liberal pela esquerda, enquanto um neoliberal chapado defende esse mesmo mundo pela direita. Então, defende aí o Banco Central autônomo, e aí alguém que é um pouco de esquerda defende um Banco Central mais em favor dos interesses do povo. Sendo que, tecnicamente, o mundo não deveria ter banco. Exatamente esta é a dimensão. Não deveria existir a noção de banco, tomando dinheiro e organizando o mundo a partir de quem tem e o que não tem. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é que eu me sinto aqui, efetivamente, imbuído
de uma possibilidade de trazer toda esta reflexão teórica e filosófica para o nosso tempo. E eu fui me organizando, Álvaro, nesses anos todos, enfrentando uma maré, porque no final das contas, todo o meu tempo, quando eu me formei, quando me tornei um intelectual, era um tempo que dizia coisas muito calmas, muito plácidas. Elas falavam assim: a Constituição de 88, ela é muito boa, ela vai organizar o Brasil para a cidadania. E eu sempre disse, a Constituição é uma lógica jurídica do capital. Aí, em 2013, começam as manifestações. Em 2016 vem o golpe contra Dilma Rousseff. Essa esquerda que acreditava nas constituições, elas vêm para mim e dizem: professor Alisson, puxa, agora a gente entendeu o que o senhor quis dizer quando fala que a Constituição é do capital. Eu escrevi para isso um livro que chama Estado e Forma Política e outro chama Crise e Golpe. Os dois são da Boitempo, para explicar como é que o Estado é do capital e o golpe do Brasil não foi contra a Constituição, porque a Constituição ela é a sucessora do AI-5, do golpe de 64. A padrão do Brasil é o mesmo. Então, efetivamente, eu não posso ter ilusão nessas pequenas formas de remendo, porque, no final das contas, quem sofre é o nosso povo. Se nós tivéssemos mobilizado o povo do Brasil desde 2003, com o governo Lula, dado consciência política, tendo feito formação política e social, mobilizado a nossa gente, tendo feito reforma agrária e etc. e tal, tendo democratizado os meios de comunicação de massa, nós teríamos o Álvaro falando pelo Meteoro no lugar da TV que faz plim-plim. E eu dizer, mas talvez fosse muito. Então, na segunda televisão, até a televisão que passava Chaves e Chapolin, essa televisão podia estar nesse momento passando o Álvaro e deve estar passando programa policial. Então, efetivamente, nós poderíamos ter aberto muitas dimensões. Não abrimos. Então, o nosso povo foi jantado ideologicamente pela direita. E quem está apanhando é o povo. E eu tenho dó de ver essa nossa gente passando fome, gente pelas ruas de São Paulo sem um teto, e não são 3 ou 5 pessoas, são milhares e milhares e milhares de pessoas passando fome, morando na rua em São Paulo em condição subhumana. Eu não posso imaginar que a gente tenha direito de novo errar acreditando nas instituições. Eu não me sinto nada capaz de ter feito tudo que podia ter feito. O processo de transformação do mundo é tão doloroso, é tão difícil, ao mesmo tempo é tão maiúsculo, que não envolve uma pessoa só, envolve um movimento de um tempo histórico. E eu sou mais um nesse movimento. Nem sou melhor, nem sou quem pensa de modo mais, eu diria, radical. Eu tento, inclusive, encontrar as pontes de contato para trazer as pessoas para um pensamento melhor, tento dar exemplos que as pessoas possam entender. Não me sinto, inclusive, aqui numa condição qualquer de pureza de posições políticas. Gosto das pessoas quando elas fraquejam e erram, porque eu fraquejo e erro. Então, para mim, a política não é um movimento olímpico de uma escada para a transformação social. Tem zigue-zague, tem vai e vem. E isso me identifica muito com você que me acompanha, porque também a formação de vida da gente é isso. Você está me ouvindo aqui e, eventualmente, você acredita nas reformas do mundo. Observemos nós, que país reformando a si próprio aguentou uma transformação social? Que país, mediante o direito ou mediante eleição, mudou alguma coisa substancial? O Chile do Salvador Allende votou pelo Salvador Allende, que ato contínuo começou a melhorar a sociedade. 2 anos depois veio um golpe, matou o Allende no Palácio do Governo. Então, se a eleição mudasse alguma coisa, eles proibiriam. Exatamente, a eleição é para que o povo vote nas pessoas da direita, é para que o povo vote na ideologia do capital, é para isso que ela existe. Então, acreditar nisto ainda é muito difícil, só que eu tenho a certeza de que hoje o nosso tempo histórico ainda não tem uma mobilização de massas, sequer para saber para onde a gente vai. Então, eu tenho muitas vezes falado que a gente precisa se organizar no bairro, aquilo que eu chamo de centros socialistas. Encontrar pessoas, ler, discutir, abraçar o ser humano, dizer, olha, você, infelizmente, ainda tem um tal horizonte de mundo, eu gostaria que você tivesse outro. Aqui o Álvaro falou dessa senadora reacionária, mostrou essa senadora. Imagine, hoje ela não tem, mas hoje ela tem interesse econômico e político no que ela fala. Mas imagine 40 anos atrás, ao invés de encontrar gente que fizesse uma lavagem cerebral dela para a extrema-direita, se ela encontrasse pessoas que dissessem, olha, tudo que você sofreu na vida, que ela diz que ela sofreu na infância, e vamos respeitar esta narrativa como sendo efetivamente o que fala dos fatos, imagina se você, então, lutasse por um mundo transformado,
esta senhora hoje estaria num campo de luta progressista. E quanta gente a gente está perdendo hoje para essas ilusões das instituições, para as ilusões do capital. Então a pessoa é empreendedora, acredita na meritocracia, ela é coach, ela escuta coach. Enfim, nós estamos perdendo uma geração inteira. E aí as pessoas dizem assim, não, vamos então melhorar um pouquinho a educação. Não é isso, vamos transformar as condições estruturais da sociedade. Então, neste século XXI, eu comecei a minha trajetória intelectual e nela, este é o meu caminho, para tentar dar ao século XXI um horizonte filosófico mais amplo e mais pleno daquilo que é a verdade social do nosso tempo histórico. Eu sei que dói, mas ao mesmo tempo eu tenho um coração com muita gentileza e eu tenho uma esperança muito grande de que juntas e juntos nós aprendamos como fazer esse processo, como juntar a nossa gente em favor de um horizonte crítico. Quando nós olhamos para o povo com este olhar de ternura para o povo inclusive entende. Nós estamos lutando para que o povo não seja mais explorado. Eu não gostaria que alguém se sentisse empreendedor de si mesmo, porque ele faz o corre dele o dia inteiro na sua motocicleta e ao cabo do mês ele ganhou 1.300, ele diz, puxa vida, eu sou empresário. Eu gostaria que ele percebesse que esta estrutura social do capitalismo que faz ele se matar para ganhar 1.300, ele se acha ainda empresário de si mesmo. Essa estrutura é errada, esse ser humano não precisaria fazer isto para que a sociedade pudesse viver plenamente e ele também. É preciso muito mais. Então, Álvaro, eu tenho uma esperança muito grande, porque as ideias mais amplas, mais altas, mais plenas, o dia em que nós pudermos nos compreender a partir delas e mobilizar o povo para elas, o processo de transformação social acontece em 5 minutos. A Rússia, da Revolução Russa, até 6 meses antes, todo mundo tomava como a sociedade mais conservadora do povo mais atrasado da Europa, e era. Em 6 meses, o povo foi mobilizado, fez uma revolução. É só um exemplo. A China levou décadas para aguentar o imperialismo do Japão, dos Estados Unidos e da Inglaterra e romper contra tudo isso e fazer uma revolução. Mas fez. Então eu digo para todas e todos que, eventualmente, a história pode nos reservar páginas belíssimas. O que nós não podemos fazer apenas é dizer, está certo o mundo de exploração, vamos só remendar isto. Nós ainda não temos, no nosso tempo, a abertura do caminho, mas nós temos toda uma ciência, toda uma reflexão teórica, toda uma filosofia que nos explica isto, e é necessário que nós passemos isso para a nova geração. Eu vi uma lâmpada se apagando, que é a lâmpada da esperança, de um mundo transformado. Os velhos comunistas estavam morrendo, o pessoal era totalmente liberal, neoliberal, e eu me predispus a entregar esta reflexão para o século XXI na esperança de que você seja melhor do que mim e de que você possa, eventualmente, que me acompanha, ler, avançar na ideia e, principalmente, que possamos juntos avançar na ação para que um dia o mundo seja totalmente transformado e um dia haja no qual todos os seres humanos do mundo sejam reis e rainhas do mundo, porque nesse dia não haverá o sonho de ser a princesa da ilha tal ou ilha qual, muito pelo contrário, seremos todos iguais, ninguém será mais rei, ninguém será mais rainha, não haverá mais príncipe nem princesa, seremos todos irmãos e irmãs. Muito obrigado, professor Alisson, foi uma manhã muito produtiva.